Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar, eu sou Carla Torres e hoje comigo, Débora Evangelista. Eu. E Daniele Bressan. Boa tarde. O programa tem a parceria de Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. Também Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos com você, e Habitué, moda e beleza. Permita-se viver uma experiência única. Pois então, o tema de hoje, sugerido por Daniele Bressan, é até originário de um ditado, né, de uma frase feita aí: contrata-se um profissional pela competência e demite-se pelo comportamento. E a essa temática que ela sugere, eu acrescento: de que parâmetros estamos falando? Pois então, eu sempre trago aqui dados, notícias, pesquisas, índices que não tem nada a ver com a minha vida. Pois hoje eu vou trazer uma história que é parte da minha vida. Existe toda uma legislação que regula, né, os fatores envolvidos tanto na admissão quanto na demissão de pessoas. E isso tudo está, claro, na competência do direito trabalhista. Na hora de demitir, tem a demissão por justa causa, inclusive, mas tem também a demissão sem justa causa, que se encaixa no direito discricionário do empregador. Pois bem, só que nesse âmbito, muitas dúvidas, muitos problemas podem se apresentar. Eu compartilho, portanto, essa história, né? Enfim, vamos lá. Eu fui contratada para dar aulas em área, na comunicação, tá? Especificamente voltadas à televisão, enfim. Além de um mestrado com estudos em telejornalismo, eu fiz um doutorado em televisão. Ele é voltado, claro, a uma questão de linguagem audiovisual como um todo, né? E meu objeto era a televisão. Até para a França eu fui e com bolsa, ou seja, nada custeado por essa instituição, né, em que eu estava empregada. Quando eu retorno, eu nunca mais consigo retomar as minhas disciplinas e realizar pesquisas na área em que eu fiz meu doutorado. Tá? Apenas uma vez eu fui chamada para ministrar uma disciplina de audiovisual porque a professora estava afastada, certo? Durante a pandemia, o meu laboratório foi o único que nunca parou e até aumentou a variedade de produções. Inclusive, eu era uma entre os poucos professores que iam à instituição nesse período. Dei aulas a mais, inclusive para dar um feedback decente aos alunos e, no entanto, estudantes me relatavam que havia professores que deram a primeira e a última aula em um determinado semestre, largando ali no meio, no intervalo, conteúdos para eles no site. Pois então, eu fui sendo retirada de disciplinas importantes, tendo que criar, inclusive, disciplinas para poder dar aulas e sem nenhuma justificativa apresentada, sem ter nenhuma reclamação de aluno registrada. Eu ia sendo retirada. Implementei lives para movimentar o curso durante a pandemia, né, nas redes, e isso deu super certo. Foi uma iniciativa, inclusive, muito criticada por quem fazia parte desse curso, por quem deveria abraçá-lo, né? Então, cerca de um mês antes de ser demitida, eu recebo uma ligação de uma pessoa responsável pelas atividades de pesquisa nessa instituição. Abre aspas, professora, a instituição está olhando para seus melhores professores e há oportunidades para eles. A senhora é um desses profissionais. Tem muita produção técnica sua que existe e não está no seu Lattes. Tá? Por favor, até o fim desse mês, atualize tudo lá. Eu não posso lhe dizer do que se trata agora, mas nós, quando temos essas designações feitas, né, precisamos justificar a escolha desses docentes pelo Lattes. Uma coisa justa, me pareceu algo super justo. E ele disse ainda, a senhora está muito bem vista na instituição, mas é preciso que tudo esteja lá registrado. Então eu optei por lhe ligar, pois sei que a sua produção é grande, eu vejo e, né, então eu estou lhe avisando. Eu estava de pé e eu me sentei. Eu me sentei porque fiquei indignada, fiquei assim surpresa e feliz, né? Pensei assim, finalmente alguém viu o meu valor e estava disposto a me dar espaço por isso, certo? E um desejo legítimo de qualquer pessoa que luta aí e se qualifica, né? Esse meu pensamento. Um mês depois, num 21 de julho,
como hoje, véspera do meu aniversário, eu fui demitida. Mesmo sem justificativa, o comentário inicial de quem me deu a notícia foi algo como: a senhora só dá aula de rádio, né? Eu relatei tudo isso que eu contei para vocês agora, tá? Que é muito mais, aliás, do que só isso, não dá tempo de dizer aqui. E perguntei: você não acha? Inclusive terminei com a ligação, relatando a ligação da pessoa. E eu perguntei assim: você não acha que tudo isso é uma montanha-russa muito esquisita? A senhora não acha? Eu perguntei assim. Aliás, amanhã é meu aniversário e essa história está fazendo aniversário hoje. Portanto, a cerejinha do bolo foi a demissão na véspera do aniversário. Eu perguntei ainda: o presente que a pessoa da ligação tinha para me dar era essa demissão? Pois então, veja bem, a minha pergunta do tema de hoje, que acrescento aqui é: contrata-se pela competência e demite-se pelo comportamento. Comportamento de quem? Então, existem situações e situações. Claro, Deborah vai nos ajudar a entender como isso se processa. E é muito difícil. Eu confesso para vocês que é difícil porque eu sempre tive um problema seríssimo, seríssimo. Eu, Deborah, enquanto coordenadora de curso, tive um problema seríssimo com demissões. Eu não gosto de demitir, nunca gostei de demitir. Sempre tive um problema muito sério em chegar assim para um professor e dizer que ele não iria mais fazer parte do corpo docente. Eu acho que eu sou boa na contratação, em contratar. E isso é interessante, porque muitas pessoas me mandam o currículo e tal, prof, tem uma oportunidade. Eu sou boa nisso. E de dar oportunidade para professores, muitas vezes, que nunca deram aula. Que estão ali com o mestrado, que estão com o doutorado, mas ainda está faltando ir para a sala de aula, ainda não está exercendo a docência. E aí as pessoas se identificam comigo e, graças a Deus, a gente tem conseguido dar essa oportunidade. Mas na hora de desligar, eu tenho um sofrimento comigo. Eu não desligo, eu vou levando até que alguém da direção tome essa decisão da demissão. Eu posso dizer assim, que eu nunca demiti. Porque eu nunca consegui tomar essa decisão. Sempre a direção chega e diz: Deborah, nós estamos tomando o desligamento do professor tal. Eu mesma nunca fiz isso, nunca encaminhei isso. Com as pessoas que trabalham comigo na minha casa, interessante que também nunca se deu isso. Porque eu vou ajustando. Para mim não tem problema de chegar e falar: vamos fazer assim melhor, vamos fazer assim diferente, vamos fazer assim... E as minhas secretárias acabam, graças a meu bom Deus, saindo de trabalhar na minha casa para ir trabalhar numa coisa melhor. Sim. Ou porque conseguiu no comércio, ou porque terminou um curso e conseguiu um emprego legal. Teve uma senhora que ela deixou de trabalhar conosco porque ela foi cuidar da neta que nasceu, sabe? Então, tem essa questão. Então, eu chegar e dizer para olha, não tem condições mais de permanecer no trabalho, eu não tive. E eu acho que isso é uma dificuldade minha. Quanto ao que tu estás colocando, assim, eu acho que tem muito da ingerência da instituição. Se eu demito por justa causa, eu tenho que ter a causa para a demissão e está lá na lei e tal, quais são os fatores do desligamento, que pode ser desligamento sem justa causa. O desligamento sem justa causa é exatamente aquele em que o empregador pode olhar para Deborah e dizer assim: Deborah, tu és maravilhosa, excelente, mas na minha instituição a tua trajetória termina aqui. E isso é um direito dele. Claro, o direito discricionário que foi citado no início. Agora, é curioso, que como nesse caso, e é engraçado falar, nesse caso que é o meu caso. O teu caso eu sempre falo de outras situações, mas é curioso que nesse fato real, como exato, se diz, é curioso que a pessoa, claro, não é com justa causa, nunca houve nada relacionado a isso, mas a pessoa não ter o conhecimento, pelo menos do Lattes, Não, mas aí assim... a senhora só trabalha com isso, né? Mas não é que não tenha. Quando uma instituição de ensino, e aí nós estamos falando, instituições de ensino superior, opta pelo desligamento de um dos seus docentes, isso é estudado.
Tá? Isso é estudado, é conversado com o coordenador de curso. Não é do além. Não é do além. É conversado com o coordenador de curso, é conversado com o chefe de setor, com o chefe de departamento, né? E é, como se diz, é uma decisão da gerência, né? Da direção da instituição. E essa decisão é pensada. Essa decisão é pensada. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. O que a Dani traz, que é pelo comportamento, não é pelo comportamento Deborah, mas é as relações que a Deborah estabelece dentro daquela instituição. Eu já tive um caso que eu não consegui demitir a professora e o meu diretor chegou para mim e disse assim, Deborah, eu reconheço que tu entendes que é uma das melhores professoras. Entretanto, as relações que ela estabelece dentro da IES são prejudicial para a instituição. Portanto, ela está sendo desligada. Olha que não interessante. agrega, né? Não agrega. Não, o meu diretor me disse, não é pela... E eu ia... Quando tinha reunião para falar nisso, eu ia, mas é uma excelente professora, 7 horas começa, 22h30 termina a aula, Tem algumas implicações ali, extra classe, seja com colegas professores, seja com alunos, mas também não é nada grave, assim, é passível de contornar a situação. E daí eles, mas nós vamos ficar contornando essa situação até quando? E que situações eram essas, Deborah? Ah, mas aí... Mais ou menos. Não, situações de relacionamento. Sim. Não era assim com o ato pedagógico de dar aula. Eram as relações que se estabeleciam entre colegas professores e relações que se estabeleciam entre alunos e também, obviamente, com a instituição. Não tinha postura Então era esse comportamento que fazia... A mesma coisa, nós estamos dentro de um escritório de contabilidade. Tá? Eu tenho uma contadora que ela é excelente, senta, trabalha, faz tudo certinho, mas ela é insuportável no ambiente de trabalho. E é uma questão de choque até de gerações ou de mentalidade, muitas vezes. Claro. Porque às vezes uma outra coisa que eu acho... Uma pessoa está há muito tempo numa atividade, ela precisa de oxigenação, de discussão. E uma outra coisa que também, para mim, me parece que aconteça, é um descompasso entre a Deborah e o comportamento e a cultura organizacional da empresa. Porque cada instituição, cada empresa, cada lugar tem a sua cultura organizacional. Como a direção, os donos, os proprietários querem que aquilo ande. E a Deborah pode chegar como um currículo maravilhoso, mas ela dentro dessa estrutura, ela não fecha. Dani, temos um minutinho para intervalo. E às vezes a gente não precisa fechar. Tem mais um detalhe. Eu também entendo que pode acontecer, né? Realmente. Dani, agora não entendi como você não precisa. Tu que é a dona da pauta, vamos deixar um gancho pro... Não, eu quero dizer, Dani, que eu não preciso me adequar a essa cultura organizacional. Entendi. Se essa cultura organizacional me prejudica a minha pessoa, me faz sofrer. Não. Porque tu ir trabalhar todos os dias num lugar onde vão te tolir, onde vão te não digo punir estritamente, mas estão sempre te criticando, estão sempre te podando, estão sempre dizendo que aquele é teu trabalho. E aí o dizer pode ser de forma mais diversas possível, que o teu trabalho não está bom, que não está adequado, é causar sofrimento pra gente. Claro Uma das maiores questões, e eu já discuti isso, depressão por motivo laboral. E são pessoas, né? São subjetividades. São subjetividades e isso é interessante que a gente avalie quando se fala em decisões. Porque o que determina se aquele funcionário, aquele professor é bom ou ruim? Nestes casos, são fatores psicológicos, fatores muito subjetivos. Acho que no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, né? O que tu acha? E é uma mistura de uma série de coisas. Porque no teu caso, especificamente, já que tu citou, Carla, não é só a justificar... Não é só, ele tem o direito de me demitir. Claro que tem, tá na lei, enfim, tudo isso aí a gente já sabe, todo mundo sabe disso. Mas, e cadê a justificativa? Porque parece que a gente precisa de uma justificativa, porque não é certo, Mas não pode, porque se ele der, é justa causa. É justa causa. E aí ele não pode dar. Mas aí fica aquela cortina de fumaça em que, né, as coisas nunca ficam claras, em que há sim um sofrimento, como no meu caso, eu entendo que, né, mesmo que eu seja uma pessoa super objetiva e tente equilíbrio na minha vida, mas... houve um sistemático, um sistema, digamos assim, que o sofrimento foi sendo
sistematicamente, como se diz, infligido. É que assim, ó, causa sofrimento estar dentro de um lugar aonde desculpa chegar a esse ponto, não é tanto, mas o que me incomodou é ser pessoa não grata. Olha só, vamos para o próximo bloco, falamos mais sobre isso. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. A Clínica Inanna é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno, uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza, Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar, estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com este tema, hoje sugerido pela Daniele Bressan. Contrata-se pela competência e demite-se pelo comportamento, mas de que parâmetros estamos falando? Daniele, tu és a dona da pauta. A dona da pauta. Por favor, falamos antes de fatores psicológicos, questões subjetivas envolvidas aí. São pessoas definindo o futuro de pessoas, né? Pelo menos naquele lugar onde são admitidas dos dois lados, ou né? demitidas. Dos exato. dois lados. Eu sugeri a pauta porque justamente no dia que nós estávamos organizando, enfim, dentro do grupo, uma colega minha, Ana Paula, me citou, devido a uma situação que nós presenciamos, e ela citou essa passagem, essa frase, e isso ficou na minha cabeça, porque existe um processo de competência, né? Por exemplo, tu é uma mulher super competente, Débora também da mesma forma. Acredito que todas nós sejamos competentes nos nossos trabalhos. Talvez é um pouco menos, mas estamos juntos. Ai, Daniela. Eu tenho minhas incompetênciazinhas. Todos temos. E tá tudo bem. É sobre pontos isso. melhores. E tá tudo bem, como diz a gurizada, né? Sobre isso tá tudo bem. Mas os nossos comportamentos, né? A maneira como a gente lida com
não só com o serviço burocrático, o serviço técnico, aquilo que tu tem que fazer, por exemplo, jornalista, né, tu tem a tua tarefa do jornal, jornal não impresso, jornal de maneira geral, a Deborah também tem as suas tarefas. Eu acredito que por isso nós tenhamos sido contratadas, por isso que nós conseguimos os lugares que a gente está, né, os lugares em que a gente vive hoje e trabalha. Mas o nosso comportamento, ele influencia muito também. Eu percebi ao longo dos anos muita gente perder sua oportunidade de trabalho, perder o seu local de trabalho, eu digo o seu lugar no mercado, me faltou a expressão, devido ao comportamento, devido à arrogância, porque eu acho que é um problema seríssimo dentro de um trabalho. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa muito faceira no meio das pessoas, eu não sou uma pessoa... Faceira. Eu não sou uma pessoa lalaiá, mas eu trabalho bem em grupo. Eu consigo disfarçar bem essa minha ideia. Eu trabalho bem em grupo, o que precisa fazer, faço. Mas existem pessoas que minam o ambiente de trabalho, né? Existem pessoas que são invejosas, são prepotentes, são pessoas que não trabalham bem em grupo. Esses comportamentos, eles fazem com que... Claro que no momento, em 1, 2 anos, talvez isso não apareça, né? Mas se a gente pegar aí uma série de tempo, uma equivalente a 5, 10 anos, isso aí vai aparecer. Agora, o que eu queria comentar, eu gosto da explicação. Eu gosto da explicação. Eu sou uma pessoa que eu explico, eu me explico e me acho no direito de receber a explicação das pessoas. Sabe? Eu não gosto de não explicação. Até que seja uma coisa que eu não vá ouvir, desculpa, que eu não vá gostar, que eu não vá ouvir é ótimo, né? Eu quero explicação, mas eu não quero ouvir. Adoro. Até que seja uma coisa que eu não vá gostar, não tem problema, isso aí eu decido depois. Não é a pessoa que vai decidir por mim se eu vou gostar ou não. Entendeu? Eu acho que tu não vai gostar. Bom, isso é tu que acha. Deixa eu dizer se eu gostei ou não. Mas pra saber se eu vou gostar ou não, preciso saber o que é. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de vácuo. Tenho pavor de vácuo. Acho que o vácuo não deve existir, o vácuo. Eu odeio o vácuo, ficou claro isso? Então, assim, essa coisa assim de... não tem um porquê, mas não cabe nesse ambiente de trabalho. Não. É tenso. Inclusive... Não brinca com quem bebe, que nem eu digo, sabe? As coisas, elas precisam de uma explicação, gente. Não é possível. Tem que ter uma explicação. Olha, eu acho assim, uma das coisas mais difíceis que tem é uma demissão sem essa explicação. Todo mundo precisa do seu feedback. Eu acho que seria justo, veja bem, justo, não estou usando o conceito legal de justo. Sim. Mas que seria importante, seria adequado, seria um cuidado que a gente tem para com aquela pessoa que está na nossa frente. Porque se eu estou desligando ela da empresa, e esse desligamento, seja por qual motivo for, principalmente se é pelo comportamento, enfim, eu tenho que dar um feedback. Não adianta eu chegar para a pessoa e dizer, olha, Deborah, tu foi excelente, profissional, maravilhosa, isso, aquilo, outro, enche de elogio, e no final diz assim, e nós estamos então te agradecendo o tempo que você esteve na nossa instituição. Agradecendo, como é que é? Seu serviço. Esse é o discurso, né? Não é a palavra, o termo é outro, deixa eu lembrar. Agradecendo a sua presença entre nós, né? Muito obrigada. Tá, e aí tu fica naquela, Deborah, mas o que eu fiz de tão grave, ou o que eu venho fazendo ao longo do tempo que foi somando tanto para chegar a essa ruptura? Porque é uma ruptura. Claro. E tem um detalhe assim, quando se demite alguém, tu tem todo uma reorganização daquela estrutura com a nova pessoa que vai assumir aquele lugar. Não é fácil demitir. Eu, pelo menos, acho que não é. Tem uma mudança para a vida daquela pessoa que foi demitida e para a instituição, a empresa também. Então, por isso tem que ser uma decisão pensada. Eu, por exemplo, tem como consertar, tem como arrumar, conversando com a pessoa, tem como ela ajustar esse comportamento, tem como melhorar isso. Mantém. Segue, ajusta e segue o baile. Para te chegar a esse ponto, é por quê? Chegou-se à conclusão de que não adianta mais falar. Mas tu falaste antes, o pior é ser persona não grata. E de fato, Deborah, por exemplo, entre as coisas, já que citei, né, estou aqui detalhando outras coisas, sem citar nomes, coisas como vácuo. A gente vai ter um programa sobre vácuos no WhatsApp, mas isso acontecer entre uma pessoa que é tua diretora ou tua superior, né? E tu, numa situação muitas vezes, né, importante pro trabalho, enfim, esse vácuo é
grave, né? É uma coisa que, que vem não assim, deve existir. E aconteceu comigo também, por exemplo. E aí que eu acho, assim, ó, vem na seara da desvalorização daquele sujeito enquanto ser humano e enquanto profissional que é. Claro. Então, isso é muito doloroso. O que eu observo, e aí vem lá da transição de carreira, tá? Tem pessoas que estão trabalhando bem, mas estão sofrendo e estão adoecendo no seu ambiente de trabalho. E esse adoecer e esse sofrer, muitas vezes, é provocado pela instituição que não tem a coragem de terminar, então, com aquele contrato de trabalho. Se a pessoa não serve para aquilo que está fazendo, muito bem, o melhor que a gente tem que fazer é fazer o desligamento, então. Agora, eu preciso explicar para a pessoa, eu preciso dar um feedback, eu preciso, humanamente eu deveria ter essa postura. Mas a gente reconhece que normalmente não é. O porquê, e aí uma vez um diretor me disse, se Deborah, todo mundo sabe por que é demitido. Pode não reconhecer, não aceitar. Agora, se fizer a análise do seu comportamento, de como é dentro da instituição, vai saber por que é demitido. Mas e quando... Agora, tem a pessoa que não consegue saber por que é demitido, porque simplesmente nem consegue aceitar, não consegue olhar e aceitar isso. Mas e quando... Aí que tá. E quando você chega à conclusão de que existem relações e situações que você não vai conseguir provar necessariamente, mas que você sabe que são de incompatibilidades até de personalidade, né? É complicado. Por exemplo, você implementa um projeto, aí alguém que tem uma ótima relação com alguém da cúpula vai lá e diz, eu não gosto desse projeto. Isso teve relato também em relação a mim. Não gosto. Eu quero que, olha, eu gostaria que isso saísse dali. Não, acaba com isso. E aí a pessoa que tem que retirar o projeto do andamento me diz, Carla, infelizmente, não tem nada a ver contigo, mas eu recebi essa determinação e sabemos que quem foi lá reclamar foi fulana. Isso aconteceu também. Então, assim, como é que é, né? Mas que isso são as relações. Nós precisamos entender também que isso são as relações de vivência dentro da cultura organizacional. Exatamente. A cultura organizacional permite que haja esse tipo de situação. Né? E aí aonde alguns são supervalorizados e outros não. Vamos lá, 2 minutos para o fim do programa. Deborah, existe algum caso, assim, alguma lembrança tu que vem do direito, que trabalha com isso todo dia, de demissão que te chamou a atenção, assim? Não, eu até assim não me vem agora na cabeça, mas eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes e que a gente também pensasse um pouquinho, se nós não caímos, aí é que está. A instituição, ela tem o direito a demitir. Ponto. Não interessa. E também não tem a obrigação de me dizer o porquê. Mas eu posso fazer a análise se existiu dentro da minha relação de trabalho aquilo que a gente chama de assédio moral. Sim. Né? E aí a gente pode pegar um dia ali as características do assédio moral e de repente trabalhar um pouquinho isso, que é legal. Será que esse meu sofrimento enquanto profissional que sou dentro daquele ambiente está alicerçado nesse assédio moral, essa pressão, sabe? Onde essa pressão tão grande, essa desvalorização tão grande, esse demérito tão grande, porque assim, no momento que eu não me sinto bem no meu próprio trabalho, o meu trabalho não tem mais como ser perfeito. Claro. Sabe? Então, eu não consigo mais responder para a direção como eu gostaria por causa da pressão que eu venho sentindo para permanecer ali. É um assédio mesmo. Então, exato. Aí nós estamos dentro do assédio moral. Então, o aceitar a demissão, aceitar que aquele lugar não me pertence, eu tive dificuldade de aceitar. Assim, essa instituição de ensino não é minha. Esse curso de direito não é meu. Sim. Tem pessoas que são donos e eles pensam desta maneira. E deu. Então, chega. Sim. Aí eu me submeto a ficar dentro deste contexto, pego a minha malinha e vou me embora. Como eu sou muito cigana, levanta as panelinhas, acampamento e tchau. Olha só, e tchau mesmo. Dani, quer dar um tchau? Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada aí. A Dani deu a pauta e falou pouco. Não, mas é bom eu falar pouco, eu falo demais, capaz, essa é a ideia. Obrigada, Deborah, obrigada a você que nos acompanhou hoje. Até o próximo jogo.
Jogo de Cintura.